de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar nossos conteúdos. Deus abençoe. Solenidade da Ascensão do Senhor. Atos 1, versículos do 6 ao 11. Então os que estavam reunidos lhe perguntavam: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas na Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E lhes perguntavam: Homens galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como o viste. As palavras nos animam para que a gente possa entender e perceber essa grandiosidade dessa solenidade. Ides e da promessa de Jesus. Ides receber uma força. Não é qualquer força, é a força do Espírito Santo, que descerá sobre vós e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria e até os confins do mundo. Esta palavra é hoje reservada a nós. Nós é que estamos nesse confins do mundo, né? em todo o universo. Então, receberemos também, e já recebemos através do batismo, este mesmo Espírito Santo. E assim ele se elevou à vista deles, e uma nuvem subtraiu a seus olhos. É o mistério da ascensão. Não nos cabe entender. Nos Atos dos Apóstolos, como a gente ouviu, afirma-se em primeiro lugar que Jesus se elevou com suas próprias forças. E aí a gente faz um paralelo à ascensão de Jesus com a assunção de Nossa Senhora. Jesus é elevado com seus próprios poderes, que Ele é Deus. Nossa Senhora é assunta, é elevada pelos anjos. E depois acrescenta-se que Ele foi arrebatado. Ou seja, sendo um em Deus, Deus o abraça, o acolhe em seu reino. O acontecimento é descrito não como uma viagem para o alto, mas sim como uma ação do poder de Deus que introduz Jesus no espaço da proximidade divina. A presença da nuvem, que o subtrai aos olhos, evoca uma antiquíssima imagem da teologia e insere a narração da ascensão na história de Deus com Israel, da nuvem do Sinai e acima da tenda da aliança do deserto, até a nuvem luminosa sobre o mundo da transfiguração. Ou seja, sai dessa perspectiva terrena e se introduz no plano divino da humanidade. Agora, é como se o próprio homem também entrasse nessa plenitude do céu pela humanidade de Jesus Cristo. Em Cristo que subiu ao céu, o ser humano entrou de modo inaltivo e novo na intimidade de Deus. O homem já encontra para sempre espaço em Deus. O céu, esta palavra que nós falamos aqui, não retrata um lugar, mas um estado de espírito. Indica o próprio Cristo, a pessoa divina que acolhe plenamente para sempre a humanidade. Aquele em quem Deus e o homem estão para sempre inseparadamente unidos. O céu é o ser do homem em Deus. E nós, aproximando-nos do céu, aliás, entramos no céu na medida em que nos aproximamos de Jesus e entramos em comunhão com Ele. Então hoje, nessa nossa realidade, entrar em comunhão com Jesus
hoje através da Eucaristia, nos tempos atuais, é entrar em comunhão com o próprio Deus, é entrar em comunhão com este céu. É um estado de graça. Nesta perspectiva, compreendemos o motivo que o evangelista Marcos afirma que depois da ascensão, os discípulos voltaram para Jerusalém, mas não voltaram da forma que estavam. Eles voltaram repletos de alegria, se encheram desta graça. A causa da alegria está no fato de que aquilo que tinha acontecido não era, na verdade, uma separação, não era o distanciamento, uma ausência permanente do Senhor. Aliás, eles já tinham a certeza de que o crucificado, ressuscitado, estava vivo e nele as portas de Deus, as portas da vida eterna foram abertas para sempre à humanidade. E aí a grandeza de se celebrar esta solenidade, este momento, é ter a certeza de que o céu se abre para cada um de nós hoje. Na certeza de não pelo nosso merecimento, mas pela graça e a presença de Jesus em nossas vidas. Por outras palavras, a sua ascensão não comportava a sua ausência temporária no mundo, mas principalmente inaugurava a nova, definitiva e insuprimível forma de sua presença, em virtude da sua participação no poder régio de Deus. Caberá precisamente a eles, aos discípulos que se tornaram intérpretes graças ao poder do Espírito Santo, tornar perceptível a sua presença mediante o testemunho, a pregação e o compromisso missionário. É exatamente a isso que nós somos convidados hoje, para sermos hoje essa testemunha nos confins do mundo, dessa presença real de Jesus em nossa vida e levar este mesmo Cristo a outras pessoas. A solenidade da ascensão do Senhor deveria encher-nos também a nós de serenidade e de entusiasmo, precisamente como aconteceu com os apóstolos do Monte das Oliveiras. Voltaram a partir dali repletos de alegria. Então quem tem essa presença do Espírito Santo, quem tem Jesus, tem essa alegria em seu interior. E aí é preciso falar do nosso carisma, que tem esta alegria, né? A força do nosso carisma é a alegria e o acolhimento. Com eles, também nós, aceitando o convite dos dois homens em trajes resplandecentes, não devemos permanecer a fixar os olhos para o alto. Sob a guia do Espírito Santo, temos que ir a toda parte e proclamar o anúncio salvífico da morte e ressurreição de Cristo. Acompanham-nos e são de conforto as suas próprias palavras, com as quais se encerra o Evangelho segundo São Mateus. Uma das frases que eu acho mais fortes para nós hoje. E eu estarei convosco até o fim do mundo. Estarei convosco até o fim dos tempos. Então é a certeza de que quando acreditamos que na presença do Espírito Santo temos Jesus, ele permanece conosco. Caros irmãos e irmãs, a índole histórica do mistério da ressurreição e da ascensão de Cristo ajuda-nos a reconhecer e a compreender a condição transcendente da Igreja, que não nasceu e não vive para suprir a ausência do seu Senhor, mas ela nasceu, o Senhor desaparecido, mas sobretudo encontra a razão do seu ser e da sua missão na presença permanente, embora invisível, de Jesus. Uma presença que atua através do poder do seu Espírito. Com outros termos, poderemos dizer que a Igreja não desempenha a função de preparar a vinda de um Jesus ausente, mas, ao contrário, vive e age para proclamar a sua presença gloriosa de maneira histórica e existencial. Jesus é real. A própria história da humanidade é dividida antes de Cristo e depois de Cristo. Precisamos lembrar disso. E essa sua ascensão ao céu não é uma despedida. É para dizer que o céu está ligado a nós. Somos um. Temos essa presença quando Jesus venceu a morte, quando Jesus ressuscitou e quando Jesus se elevou ao céu, entrando nessa comunhão plena com Deus. Desde o dia da ascensão, cada comunidade cristã
progride no seu itinerário terreno rumo ao cumprimento das promessas messiânicas, alimentada pela palavra de Deus, pelo corpo e pelo sangue do Senhor. Esta é a condição da Igreja, recorda o Concílio Vaticano II. Enquanto continua o seu peregrinar entre as perseguições do mundo e as consolações de Deus, anunciando a cruz e a morte do Senhor até que ele venha. Essa missão é dada, como foi dada aos apóstolos por Cristo, é dada hoje a cada um de nós, seus seguidores, que nos chamamos de cristão, outro Cristo. Temos esse Cristo em nós. Então somos convidados a ser esta igreja viva, que sofre pela sua condição da humanidade, porque somos pecadores, mas que continua firme nesta promessa de Jesus. Tanto a solenidade da ascensão do Senhor convida-nos a uma profunda comunhão com Cristo, morto e ressuscitado, invisivelmente presente na vida de cada um de nós. Reforcemos esta presença nessa solenidade da ascensão, agora mais do que nunca pelo que a humanidade está vivendo. Precisamos ter esta alegria e esta força de Jesus no nosso dia a dia. Esta solenidade vem trazer para cada um de nós esta força, este guia para nos orientar no nosso dia a dia. E que o nosso carisma, agora mesmo que distante, né, da presença, da convivência, nós possamos sentir o nosso carisma trazendo para cada um de nós esta verdadeira força que vem de Deus. Possamos vivenciar esta solenidade da ascensão do Senhor, que nos promete o Espírito Santo, né? E as palavras dele quando diz: eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Então não tenhamos medo, não deixamos o medo ser a força maior dentro do nosso interior. Façamos com que a alegria desse Cristo ressuscitado possa ser a força que nos move na nossa caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.